Vamos lá, então. Vou desativar o som de vocês por hora aqui no Zoom. Caso vá surgindo alguma dúvida, meninas, por favor, escrevam no chat, porque daí eu vou tirando as dúvidas na medida do possível, tá? Para que não haja interrupção aqui, às vezes eu estou numa linha de raciocínio, então vocês escrevam pelo chat do Zoom, porque aí fica mais fácil aqui para eu poder acompanhar vocês, tá? Eu estou iniciando aqui também pelo Instagram, inicialmente, essa aula inicial, onde nós estamos no nosso segundo encontro da Jornada Sistêmica Florescer. Na aula anterior, na terça-feira, nós falamos então um pouquinho sobre a importância de nós ocuparmos o nosso lugar. Falamos sobre o quanto é significativo, o quanto nós nos conectamos com a força, o quanto a gente se conecta com a grandiosidade que é de estar ocupando o nosso lugar. E aí nós fizemos um exercício para perceber dentro desse sistema qual era a ordem, em que lugar nós nos colocávamos. Vou reforçar algumas coisas aqui, para que a gente possa compreender, né? Para cada situação, e aí como nós falamos no encontro anterior, nós falamos sobre algumas posições que nós vamos ocupando na vida. Às vezes a gente em casa está ocupando o lugar do marido, está ocupando o lugar do filho. Percebemos algumas vezes em que tem pais que, para tomarem decisões na vida, precisam da opinião dos filhos, ou o contrário, né? Filhos que muitas vezes, que são mais novos, querem às vezes cuidar dos irmãos mais velhos, com aquele cuidado. Então é importante a gente observar o quão nos dá força e o quão é importante nós estarmos ocupando o nosso lugar, né? E aí a gente ainda fala principalmente dessa jornada que nós estamos fazendo, que é uma jornada individual, de você com você mesmo. A nossa tendência, às vezes, é de querer também, como a gente faz, aquilo que a gente experimenta como muito bom, muitas vezes a gente também quer compartilhar com o outro. E dentro dessa jornada, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre as constelações, vamos falar sobre as 3 ordens, a gente vai falar sobre uma visão bem ampla de tudo isso, o que é as constelações, mas também, principalmente, de nós começarmos a nos colocarmos no nosso lugar que é devido. Porque quando nós vamos ter um momento em que a gente vai falar do problema, o que é o problema na nossa vida. Muitas vezes o problema na nossa vida, ele está a serviço da manutenção da nossa vida. Porque às vezes a gente quer entrar naquele ser ajuda do outro e resolver o problema do outro, e quando nós tiramos o problema do outro sem um certo preparo, sem que o outro esteja preparado para se desfazer daquele problema, pode não sobrar nada para ele. E isso pode ser, muitas vezes, uma catástrofe na vida do outro. Então, às vezes, os problemas estão na nossa vida, nos mantendo na vida, como algum ganho que a gente tem, mas dessa manutenção. Por exemplo, a gente fala a questão dos vícios, né? Então, a gente vê muitas vezes as pessoas querendo se livrar do vício, excluir o vício, mas existe algo muito mais importante, muito mais além, e esse vício está a serviço. Nós vamos falar aí, no decorrer dessa jornada, sobre 6 necessidades que nós precisamos ter. E quando essas necessidades não são atendidas na nossa vida, começam a surgir os problemas, começam a surgir as nossas dificuldades, começam a surgir os nossos conflitos. Às vezes, quando a gente não está tão preparado para resolver esse conflito do outro, ao invés de ajudar, nós atrapalhamos. E isso tem muito a ver com a questão da ajuda.
Então, por isso que eu falei, toda essa nossa vivência aqui nessa jornada, como nós vivenciamos naquele primeiro momento, é este primeiro momento de nos conectarmos conosco mesmo, ok? Então, nesse momento em que vocês estão aqui, qual é o lugar que vocês começam a se colocar? No lugar de aprendizes, no lugar de aluno, no lugar daqueles que vêm com essa proposta da jornada sistêmica, caminhar na vida de maneira mais tranquila, suave e leve. É importante que vocês, não sei qual lugar que vocês estão, mas é importante que vocês estejam num lugar um pouco mais silencioso. Eu vou desativar todos os sons aqui de todos vocês. Desativar o som, perfeito. Então vamos lá, vocês conseguem, estão vendo aí, dá um joinha se vocês estiverem vendo a tela do computador. Ok. Então, a gente começa com essa frase da Virginia Satir, onde ela diz que a família é um microcosmo. Ao saber como curar a família, eu sei como curar o mundo. E vocês receberam um genograma aí, que eu encaminhei para quem está no grupo do Facebook e no grupo do Instagram. Vocês conseguiram? Me falam um joinha, me sinalizem aqui, vocês aqui receberam, conseguiram abrir? Sim, perfeito. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente está querendo salvar o mundo, salvar o outro, a nossa família, nosso filho, nossos cônjuges, os nossos filhos, e esquecemos de nós mesmos, né? Então, esse genograma que eu encaminhei para vocês, nós vamos estar utilizando ele nas próximas aulas. Eu já quero que vocês comecem a se familiarizar com a simbologia, já comecem a se prepararem para começar a desenhar a história de vocês. E nós vamos começar com 3 gerações, que é a sua, né? Você como filho, a dos seus pais e a dos seus avós. Então, você já vai começar por meio desse genograma que eu encaminhei. Seria ideal vocês pegarem uma cartolina para começarem a escrever a história de vocês. Então, é muito importante vocês começarem a dar esse primeiro passo, porque a partir desse primeiro passo, dúvidas vão surgir para a próxima aula a gente começar a escrever. Não surgiu dúvida, conseguiram fazer, vocês vão postar lá no grupo, naquele grupo do Facebook nosso, que está fechado, para que a gente possa ir consolidando todos os insights, ideias, é um lugar de troca de informação. Principalmente esse comprometimento de vocês com vocês mesmos e comigo. Comigo em que sentido? De levar o aprendizado. Com vocês, de colocar esse aprendizado em prática. E aqui a gente já começa a alinhar, mais uma vez, a questão do nosso lugar. Assumirmos esse papel de alunos, assumirmos esse papel de aprendizes e nos propormos a realizar essas atividades e essas tarefas que estão sendo encaminhadas para vocês. Por quê? 80% é conhecimento, 20% desse processo de mudança e de transformação é ação. E isso ninguém pode fazer por vocês, a não ser vocês mesmos. E é importante que vocês façam e digam e consolidem tudo isso no grupo do Facebook, porque vai ser lá esse momento nosso de interação, ok? E aí, para a gente começar agora, nas palestras presenciais, a gente tem uma dinâmica que a gente faz, e agora nós vamos fazer esse exercício e esse movimento aqui no online. É muito importante, muitas vezes, quando a gente acorda, quais são as primeiras ações que você faz aí? Escreve para mim no chat. Quando você acorda, você pega o celular, você levanta, fala alguma coisa, mentaliza, já levanta, já vai escovar os dentes. Como é que é a sua rotina? Como é que é a sua dinâmica logo ao acordar? Comentem aqui no chat, comentem aqui no Instagram, digam para mim o que é que vocês fazem no primeiro momento quando acordam.
E o primeiro desafio aqui, no momento que nós acordamos, desliga o despertador, porque já acorda com o despertador ligado. Legal. Agradece o dia que se vai direto para o celular. E uma das principais descobertas para nós, e um dos principais exercícios, principalmente nesse momento, é abrir os olhos e nos percebermos que eu estou aqui. Eu estou aqui. Nos darmos conta de que nós estamos aqui, presente. Então, nesse momento, eu quero que você com você agora, utilizando 7% da sua comunicação, e agora eu vou dizer apenas a comunicação não verbal, a comunicação mental. Você vai dizer para você mesmo aí, mentalmente, eu estou aqui. Sinta, perceba seu corpo, perceba você, perceba a sua respiração, perceba que você está aqui. E agora eu quero colocar 38%, já que nós estamos falando de relação, e essa relação começa com essa relação de corpo, de percepção, de observação. Agora você vai dizer em voz alta para você mesmo: eu estou aqui. Muito bem. Agora você vai levantar do lugar que você está. Vai ficar em pé. Vai dar 3 pulinhos. 1, 2, 3. Agora você dá um pulo fazendo um giro. 1, 2, 3, 4. Inspira. Solta. Percebe o seu corpo. Sinta. E diga ao seu corpo: nós estamos aqui. Isso. Muito bem. Podemos sentar. E esse é um exercício, quando nós falamos, né, desse processo de mudança de percepção, onde nós ativamos o nosso corpo, que começa primeiro nesse pensamento, na mente, como nós falamos na aula anterior, né, no primeiro encontro nosso. Primeiro é mental, é nos darmos conta mentalmente, depois é perceber. E quando a gente traz isso para o corpo, isso renasce dentro de nós. E agora, eu quero já trazer para vocês aqui, o que é constelação familiar, né? Que negócio que é essa constelação familiar, Cássia? Dentro dessa jornada sistêmica que nós estamos aqui estabelecendo, que nós estamos caminhando e nós estamos trilhando. E essa é uma oportunidade porque eu dei essa palestra inúmeras vezes aqui, inúmeras vezes no estado, inúmeras vezes no Brasil, e até o momento eu não tinha feito a gravação para poder disponibilizar. E agora é o momento da gente fazer isso de maneira online. Então, o que vocês acham aí que é a constelação? Será que tem alguma coisa a ver com os astros? Com signos? Ou talvez com o zodíaco? Talvez com as estrelas? Ou quem sabe com religião? Será que as constelações têm alguma coisa a ver com isso? O que vocês acham? Não, constelação não tem nada a ver com isso. A constelação, ela vem de um termo em alemão, que significa, que diz Aufstellung, que significa posicionamento, lugar. E por isso nós começamos a nossa jornada, a aula anterior que ficou disponibilizada para nós, reconhecendo e percebendo o nosso lugar. Ou pelo menos, qual não é o meu lugar, né, Maria? Então, Cássia, o que é constelação familiar dentro dessa jornada sistêmica, né?
Ela é uma ferramenta terapêutica chamada de ferramenta terapêutica breve, porque dentro de horas, dentro de minutos, nós conseguimos olhar para questões muito intensas e poderosas na nossa vida, que trazem um processo de mudança, né? Nós falamos que é não empirista ou subjetiva, por quê? Porque ela nasceu de um processo de observação e ela é fenomenológica, porque ela lida com os fenômenos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E dentro dessa fenomenologia, Bert Hellinger instituiu isso como um movimento do espírito, que ela começou inicialmente como um movimento da estrutura. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho para a gente entender como é isso. E até que chegou a esse movimento do espírito. E o que ele tem como bases, né? Ela é fundamentada, não é algo que surgiu do nada, nem do além, mas ela tem como base a psicanálise, as diversas formas da psicoterapia familiar, e baseados e voltados em estudos que estabelecem e estudam realmente de maneira muito profunda os padrões de comportamentos que se repetem nas famílias e nos grupos. E qual é o fundamento, então, da onde que surgiu, aonde que Bert Hellinger foi buscar todos esses conceitos? Foi nos estudos da Virginia Satir, por meio das esculturas familiares, Levi Moreno, psicodrama, Rupert Sheldrake, baseado nos campos morfogenéticos, nos conceitos da física quântica, Eric Berne, que é a teoria dos sistemas, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E baseado aí nos estudos das histórias, padrões de comportamentos que se repetem, destinos de famílias que estavam ligados a membros anteriores aí do seu lugar, e vocês percebem que no genograma lá que a gente liberou, vocês observaram que além da gente começar a colocar os homem, a mulher, a simbologia se é casado, também tem um campo de observação onde nós vamos colocar doenças, tragédias, vícios, todo o histórico que aconteceu na nossa família, que nós vamos começar também a lançar dentro daquele genograma para que a gente possa entender e conhecer a nossa história. E aí, quando a gente fala, né, desse avanço da escultura familiar para esse movimento do espírito, qual é a diferença, então? Então, inicialmente, Bert Hellinger percebeu, por meio das esculturas familiares, que nós tínhamos algum problema, algum conflito, e isso estava no nosso campo mental. Isso não vinha para o nosso campo físico, isso estava somente num campo mental, espacial. Dentro das estruturas, aquilo que estava no espaço, que estava na mente, foi possível, então, trazer para um campo visual. A percepção, ela passa a ter as suas sensações, as suas percepções e também daqueles que estão envolvidos dentro do seu sistema. E quando você percebe isso por meio do seu representante e consegue liberar e consegue perceber de maneira intelectual, esse movimento já começa a acontecer internamente dentro de você. E quando ele acontece dentro de você, nós vamos falar de sistema, que o seu está interconectado com o sistema dele, para ele também esse movimento começa a acontecer. Isso é o que acontece dentro do processo das constelações sistêmicas. Qual foi a grande descoberta de Bert Hellinger? Ele descobriu que existem leis invisíveis que regem as relações por meio dos vínculos que buscam o quê? O equilíbrio do todo. O que significa dizer isso? Então, vamos lá. O equilíbrio do todo está em primeiro lugar. Quando nós temos conflito, quando nós temos doenças, quando nós temos dores, quando nós temos algum tipo de sintoma, o que acontece é um sinal de que algo em mim não está em equilíbrio. E esse pode ser em mim ou por meio do meu sistema. Nós somos um sistema que fazemos parte de diversos subsistemas. Vamos falar, por exemplo, eu, Cássia, meu corpo físico.
O meu corpo físico, eu tenho meu sistema neuronal, cerebral, sistema respiratório, sistema urinário. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou no meu sistema de trabalho, fazendo parte do sistema de cada uma de vocês. Então, nós partilhamos de diversos sistemas e subsistemas. E tudo o que acontece dentro desse sistema e desse subsistema está a serviço do equilíbrio do todo. Uma planta, se bota muita água, o que acontece com ela? Morre. Afoga. Morre. Afogada. Se bota pouca água, morre de sede. Então, nós temos que colocar água o suficiente, nem de mais nem de menos, no equilíbrio. E aí, uma segunda lei, né? A grande descoberta, segunda lei não, a grande descoberta é que toda exclusão gera uma compensação. Tudo aquilo que eu quero excluir, isso vai requerer do sistema uma compensação. Toda exclusão, ela vai gerar dentro do sistema uma compensação. Compreendeu? Até aqui, meninas? Sim. Perfeito. E por que na família, né? A gente fala da constelação familiar. Por que ela começa na família? Porque a família, ela é a matriz básica desse campo de informações. E é por meio da família, vocês viram lá no genograma, que nós temos a força do masculino e a força do feminino. Nós precisamos caminhar na vida por meio dessa força do masculino e do feminino, que para nós vem por meio de pai e mãe, avô materno, avó paterna, avô materno, avó paterna e de todo o nosso sistema familiar. E nesse sistema ele nos fornece possibilidades, mas também nos fornece limitações. E aí quando a gente fala que campo de informação é esse? Esse campo é aquele que nós falamos de campo morfogenético, que é onde estão armazenadas todas as histórias do nosso sistema. Então imaginem que hoje, cada um de nós aqui, nós herdamos características genéticas de nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó. A minha filha tem olho verde. Na minha família, eu tenho muitas pessoas que têm olho azul por parte da minha mãe. Da parte do meu pai, ninguém, é tudo olho preto, olho castanho, ninguém tem olho verde. Na família do pai dela, apenas o pai dela tem olho verde, que é moreno. E esse olho verde veio do avô paterno dele. E a minha filha, por uma sorte do destino, por um cromossomo muito forte do pai dela, herdou os olhos lindos, olhos verdes do pai. Né? Então, ela é morena de olhos verdes. Então, perceba, tudo isso a biologia nos ensina. Né? Cromossomo X, Y, características genéticas que herda de pai e mãe. No entanto, há algumas informações que não é trazida no nosso DNA, que não está registrado na nossa morfologia, no nosso gene, nos nossos DNA, nos nossos cromossomos. E aonde que está, então, armazenadas essas informações? Naquilo que nós chamamos de campo morfogenético. Por exemplo, nós percebemos aí alguns padrões de comportamentos que se repetem no nosso sistema familiar. Vícios, né, como cigarro, bebida, doenças como depressão, a tendência de um filho, de uma mãe, gerar um filho com depressão é muito grande, muito maior do que aquela mãe que não tem histórico de depressão na família. Mas isso aonde que está armazenado? Algumas dessas informações, elas vêm na herança genética, mas e os vícios? E o cigarro? E a bebida? E os comportamentos? Né? Aquele filho, aquele netinho que a mãe fala, nossa, mas você é igualzinho ao seu avô. Impressionante, sem nem ter conhecido. Né? Então, aonde essas informações são armazenadas? Naquilo que nós chamamos de campo morfogenético. E como é que funciona esse campo morfogenético? Como é que nós acessamos tudo isso? Nós chamamos que é essa grande nuvem de informações, né? Esse iCloud. Hoje a gente com o celular manda informações de maneira digital.
a gente não vê esses documentos, nós não vimos as fotos, mas elas chegam. Nós conseguimos ver o vírus, o coronavírus, mas nós sabemos que ele existe. Sim ou não? Então, vamos fazer um teste. Nós já fizemos uma parte disso. Vamos ficar em pé para entender. Nós já fizemos isso na primeira aula, uma parte desse movimento que nós chamamos do pêndulo, que é esse movimento do espírito, esse movimento que está nessa grande nuvem, que nos ajuda a tomar muitas vezes algumas decisões. Então, eu vou pedir para você ficar em pé. É o exercício do pêndulo. Eu estou fazendo essa aula porque ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. A princípio, só para quem está participando da jornada sistêmica, né? Quem não conseguiu assistir vai poder reprisar novamente. Então, você vai se colocar aí em pé e você vai fazer um movimento e vai dar um comando para o seu corpo. Você vai dizer, corpo, sim para a frente, e vai mostrar para ele aonde é a frente. Corpo, não para trás. E vai mostrar para ele aonde é atrás. Vai fazer leves movimentos, ok? Então, façam primeiro esse exercício, dando esse comando para o corpo, ok? Algumas pessoas que nos seguem aí, já participou uma live, já fez esse exercício. Você que não e que já tinha feito, pode repetir. Agora você vai fazer uma pergunta para o seu corpo. Você vai dizer o seu nome. Corpo, o meu nome é Cássia e o seu nome é o seu nome. Qual é o movimento que ele tende a fazer? Deve fazer ir para frente. O movimento que o corpo faz, ok? Agora você fala qualquer outro nome. Corpo, o meu nome é Joana. O que significa isso? Movimento do espírito. Quando vocês estiverem em dúvida entre duas questões, cuja resposta é sim ou não, esse é um grande e belo exercício para que você possa acessar o movimento do espírito, que é o movimento da essência, o movimento da alma, que vai te ajudar a decidir qual é a melhor resposta para você. Então, você vai fazer essa pergunta para o seu corpo. Isso é bom para mim? E observe. Lembre-se sempre, né, de dar esse comando para o seu corpo, sim para frente, não para trás. Valide se você alinhou o seu corpo, faça o teste, fale o seu nome, depois fale outro nome. Por que que isso é importante? Porque às vezes nós estamos desalinhados energeticamente com os nossos polos negativo e positivo, certo? E isso nos ajuda com esse comando fazer um alinhamento dessas energias. Simplesmente assim. E só por isso não tem nada de místico. Isto é o movimento que Bert Hellinger chama de movimento do espírito. Gostaram aí desse exercício? Essa pergunta é para vocês, né? Não queiram responder, porque a gente tem mania de querer resolver o problema dos outros, né? Então, essa resolução é para você. O outro pode fazer por meio dele, do corpo dele. Tá bom? Ferramenta aí para vocês de brinde, tá? Então, o campo mórfico é esse campo de informações. E aí, como nós falamos, quantos comportamentos, quantas informações repetidas por hábito, por meio do nosso inconsciente familiar. Vale reforçar mais uma vez que esse campo não é determinante, mas ele se abre ao campo de possibilidades. A gente fala, né, por exemplo, a questão do vício. O vício, ele está intimamente ligado com uma ausência do pai, dentro do sistema familiar. A depressão, ela vem de uma das exclusões de pai ou mãe, tá? E nós vamos falar muito mais sobre isso nas aulas. Vocês que já receberam o genograma, vocês viram lá o que nós recebemos do masculino, o que nós recebemos do feminino, e nós precisamos, para estar completos da vida, dessa força que vem do pai e essa força que vem da mãe.
A depressão, ela tem uma tendência muito grande a vir, né? Falávamos, e já está até disponível aí no Facebook, a live que nós fizemos, que eu fiz aí com a juíza Tatiane, com a Lidinalva, que é promotora de justiça, da Maria da Penha, né, da mulher, da violência doméstica. Tivemos com a Rosana, mulheres aí belíssimas do nosso estado, falando um pouco sobre esses padrões de comportamento, né, falando da violência da mulher. E aí a gente dizia que uma parte desta violência, uma parte de todos esses conflitos que nós temos na vida, ele vem de filhos órfãos de pais vivos, né? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos excluindo aí ou nosso pai ou nossa mãe do nosso neste momento. Então, ele não é determinante. Nós fazemos um exercício muito claro aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a mãe e a filha, né? Vamos falar aqui de mãe e filha. Imagine que esta filha, ela está olhando para a mãe. E aí o que acontece? Vamos imaginar que essa mãe aqui também está olhando para trás. Ó, imaginem, estão vendo? Conseguem ver? Aqui está o rostinho dela, certo? Conseguem ver? Essa mãe olha para trás. Aí essa filha chega aqui com essa mãe. A mãe vem constelar e diz, olha, eu e a minha filha temos um conflito. E eu quero olhar para esse conflito. O que acontece com essa mãe e com esta filha? Esta mãe não consegue, não está olhando para essa filha. Ela olha para outra direção. E essa filha está buscando o que dessa mãe? O olhar. Quando a gente olha para esse campo sistêmico, provavelmente essa mãe está olhando para onde? Para a sua mãe. E quando essa filha vir a ter uma filha ou um filho, qual é a possibilidade e a probabilidade de conflito entre esta filha e o seu filho? Grande. Percebem por quê? Porque esse padrão de repetição de comportamento dentro desse sistema, não há uma disponibilidade dessa mãe, não há uma disponibilidade desse filho. Por sua vez, também não vai ter uma possibilidade de disponibilidade. Então, percebam que quando a gente olha para esse campo sistêmico, existem padrões de comportamentos que se repetem por meio do quê? Por meio do sistema. E o que é esse sistema? Esse sistema, ele é um conjunto de elementos que estão intimamente conectados entre si em uma constante relação de mudança. O que significa dizer isso, Cássia? Significa dizer que se esta mãe, aqui meu marido tem, que esta mãe, quando ela consegue se liberar e se disponibilizar deste amor interrompido com essa mãe, então ela consegue olhar para sua filha. Quando um desses conseguem mudar esse padrão de comportamento, o que acontece aqui? Eu tomo você, mãe, e assim eu também posso me liberar, me disponibilizar. Enquanto não há uma disponibilidade, nós vamos falar sobre isso quando a gente for falar das relações e relações de casal. Muitos casais aqui não estão completos na vida por conta das suas 6 necessidades e estão buscando no outro aquilo que eles não receberam dos seus pais. E aí, eu estou no lugar, ao invés de estar no lugar de esposa, eu estou no lugar da filha buscando a mãe, buscando o pai. Compreendem? Quando a gente fala das relações de casal, ok? Quando um muda, então nós também, por essa mudança, uma esfera muda, a outra também muda. Então a gente fala, nós trabalhamos muito aqui com esses padrões de repetição de comportamento. Quando eu venho olhar para um problema que eu tenho na esfera da minha vida pessoal,
Quando eu mudo esse conflito da minha vida pessoal, automaticamente ele muda também na esfera das relações e ele também muda na esfera do trabalho. Conseguem compreender? Entenderam até aqui? Quando eu resolvo uma questão que é da minha vida pessoal, automaticamente ela também se resolve na minha vida das relações e também na vida de trabalho. Por exemplo, segunda-feira, mulheres, o que a gente começa toda segunda-feira? Dieta, né? Começamos toda segunda-feira a nossa dieta. Começamos a dieta e aí nós começamos a mudar o nosso hábito alimentar. Mudamos o hábito alimentar, como é que fica o nosso corpo? Mais disposto, com mais energia. E aí, quando o meu corpo ganha mais energia, o que ele quer buscar? Atividade física. Quando eu começo a ganhar mais atividade física, eu quero me relacionar com pessoas mais felizes, mais dispostas. Percebe? Isto é uma constante relação de mudança. Fizemos o primeiro exercício lá no genograma, na nossa primeira aula, nos colocando no nosso lugar. O que acontece com os nossos irmãos mais novos? Automaticamente também começam a ganhar o seu lugar. E nós vamos, pelo menos, deixando de sair daquele lugar. Então, isso é o sistema. Isso é o que acontece por meio das relações. Porque o equilíbrio do todo está em primeiro lugar. E ele está e tem como objetivo a manutenção da preservação do sistema. Ok? Estar na vida é fazer parte desse grande sistema. Agora, a vida ela está baseada em vínculos de amor. Amor que cura e amor que adoece. E quando a gente fala de vínculos invisíveis de amor, quantas das nossas famílias falamos naquele primeiro momento sobre abortos, sobre pais que tiveram filhos que abortaram e isso se transformou num segredo de família. Quantos segredos de família existem que nós não sabemos? Quantas regras existem no nosso sistema familiar? Quantos ritos, quantos mitos, quantas crenças, algumas injustiças que aconteceram no nosso sistema familiar. Então vejam que muitas vezes nós não sabemos disso, mas essas informações estão gravadas nesse iCloud, nessa grande nuvem de informação, que nós chamamos de campo morfogenético. E todo descendente que chega, que nasce, que entra para a família por meio do casamento, do nascimento de um filho, por meio de uma separação, ele tem acesso a esse arquivo de memória que por ele influencia e é influenciado. No primeiro momento, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o genograma, sobre nos colocarmos no nosso lugar, porque todos que vieram antes de nós, de alguma maneira, fizeram e fazem parte do nosso sistema. Por isso a importância do genograma que nós vamos estar trabalhando. Agora, vocês que estão aqui no Zoom, olhem para essa imagem, né? Para quem está no Instagram, eu vou trazer essa imagem aqui como uma oportunidade também para vocês poderem olhar para essa imagem. E eu quero que vocês fixem, deixa eu virar aqui a tela, essa imagem aqui para vocês. E eu quero que vocês, se conseguirem, por favor, fechem os olhos de vocês levando essa imagem. Por meio dessa ancestralidade. O que é essa ancestralidade? É você que está aqui. Atrás de você está o seu pai, a sua mãe. Atrás da sua mãe está o seu pai, da mãe, a mãe da mãe, o pai da mãe, seus avós. E atrás dos seus pais, os seus avós paternos. E mais atrás deles, toda essa ancestralidade.
Então imaginem e pensem de olhos fechados, se você conseguir, com essa imagem aí. Quantas lutas, quantas guerras, quantas dificuldades, quantas mortes trágicas, doenças, crianças abortadas, natimortas, fome, tristeza, coisas difíceis, todos esses nossos antepassados viveram. E por outro lado, quanta força, quanto amor, quantas alegrias, estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles tiveram que ter dentro de si para que hoje você estivesse aqui. Você só existe graças a tudo o que cada um deles viveram na sua individualidade. Cada um passou. E só por isso e por meio deles a vida chegou até você, por meio dos seus pais. Inspire profundamente, acolhendo toda essa sua ancestralidade, seu pai, seus avós paternos, e diga obrigada a tudo o que foi, assim como foi. O que permanece no passado individual dos pais, não resolvidos ou incompleto, frequentemente se transforma em uma parte de seu jeito irracional de lidar com seus filhos. O que isso significa dizer? Vou ler mais uma vez. O que permanece no passado individual dos seus pais, não resolvido ou incompleto, frequentemente se transforma em uma parte de seu jeito irracional de lidar com seus filhos. Vejam, vocês mulheres, pensem em 3 defeitos de comportamentos da sua mãe. Meninos, pensem em 3 defeitos de comportamento do seu pai. Só 3, tá? Só 3. Não é mais, não. Ok? Vocês que pensaram, têm filhos? Se eu perguntar para o seu filho, será que ele vai repetir os 3, ou os 3 defeitos que você apresentou da sua mãe? Sim ou não? Sim. Quando eu tenho uma doença, quando eu tenho um conflito na minha vida, qual é a minha primeira reação? Exclusão. Não quero. Longe de mim, não quero ver, não quero olhar. O que permanece no passado dos seus pais não resolvidos e incompletos frequentemente se transforma em uma parte do seu jeito irracional de lidar com os filhos. E aqui, mais uma coisa. Nós estamos acostumados sempre a olhar para o negativo. Se eu pedir para vocês olharem para qualidades da sua mãe, qualidades do seu pai, provavelmente vocês teriam dificuldades. Foi mais fácil encontrar defeitos. E talvez muito mais do que 3. Sim ou não? Ok? E aí, quando eu digo, né? Olhando para estes defeitos, para essas qualidades, nós tendemos, dentro do nosso processo cerebral, do nosso próprio sistema límbico, a olhar muito mais para o negativo do que para o positivo, né? Então, isso muitas vezes é uma tendência muito maior e interna dentro de nós. Na jornada sistêmica, nós estamos falando sobre a jornada das relações, aonde é exercido o amor é exercido nas relações, é por meio das relações que nós vivenciamos e experienciamos o amor, e nós falamos do amor que cura e do amor que liberta. Dentro dessas ordens do amor, nós temos o amor que nos leva
para a vida, para a prosperidade, para o sucesso, para as realizações. Nós temos o amor que nos leva para a doença, para o sofrimento, para o padecimento. O que faz com que esse amor me leve para a vida é a ordem. O amor que cura é o mesmo amor que adoece. O mais importante nessa relação de amor é descobrir a sua ordem. E aqui nós vamos começar a entrar nas ordens do amor. Eu vou citá-las aqui rapidamente, que é a ordem do pertencimento, da hierarquia e da ordem. E do equilíbrio, de troca. Então, são 3 ordens. Pertencimento, que fala de vínculos, a hierarquia, que trata da ordem, e o equilíbrio, que fala da troca. Então, nós começamos falando que nós temos uma lei que está a serviço do equilíbrio do todo e que toda exclusão gera uma compensação. Então, essa lei primária que está a serviço do todo, do equilíbrio do todo, é a lei que rege as relações. Mas para que essa lei se sustente, nós temos essas outras 3 leis que dão sustentação à lei do equilíbrio, para que a nossa vida flua por meio do pertencimento, que é o vínculo, por meio da hierarquia, que é a ordem, por meio do equilíbrio, que é a troca. E isso nós vamos estar falando agora no nosso próximo encontro, o que foi suficiente dentro do nosso sistema familiar. Vocês viram lá no genograma, que tem uma parte que eu coloquei lá da família, não cabe julgamentos. Tudo foi como foi. E foi como tinha que ser, não foi melhor porque não tinha como ser melhor, foi como foi. Agora, você não precisa fazer igual ou manter aquilo que foi. Você tem uma grande responsabilidade de poder fazer diferente, de poder melhor, fazer melhor. Se não foi como eu gostaria que tivesse sido, então cabe a mim agora. Eu posso fazer diferente. Gratidão, meninas, a todas essa noite.